Com relação à governabilidade, já não há mais governabilidade. A presidente não governa mais. Ela tem menos autoridade sobre o governo do que tinha o presidente Collor na semana anterior ao seu impedimento. A presidente já não tinha uma vocação muito forte para o diálogo, montou uma equipe palaciana que também não é forte no diálogo. É a grande reclamação dos últimos 5 anos. Eu vou falar 5, já 4,5. É, porque os próprios aliados reclamam e ela está diante de uma grande crise econômica, que não é internacional, a crise é local. Eu divido do meu companheiro Afonso, é uma crise brasileira. O mundo todo está saindo da crise, o Brasil entrou, porque a presidente, durante os 2 últimos anos do período anterior, ela mascarou as coisas, escondeu as coisas, tomou decisões equivocadas, disse que não tiraria direitos trabalhistas nem que a vaca tossisse, e a vaca está tossindo. Portanto, ela perdeu a credibilidade, as pessoas não confiam nela, e ela perdeu a popularidade, ela perdeu as ruas. Observe que nós temos um governo que teve, nos últimos 6 meses, 3 grandes manifestações contra o governo, manifestações espontâneas, que evidentemente as oposições aderiram. Então, nós estamos diante de um país que está sem governo e nós entendemos que temos que resolver isso de forma rápida. E o pior ainda, nós não podemos, aí eu concordo com o Afonso, nós não podemos misturar as investigações de Lava Jato com a crise política, com a crise econômica e com a crise ética. Nós temos 3 crises assolando o governo e, evidentemente, desagregando a base que tinha. O governo hoje não tem maioria para vencer emenda constitucional. O Collor, semanas antes de ser cassado, ele não conseguia aprovar projetos. Eu me recordo que 1 mês ou 2 antes da cassação do Collor, eu mesmo fui relator da Lei dos Portos, que foi comemorada pela imprensa, sobretudo pelos jornais econômicos, como sendo um grande avanço. O Brasil hoje é um país sem comando. É um avião sem piloto. Fico impressionado com o entusiasmo do deputado Florencio, porque é muito bom ter alguém no governo entusiasmado. Agora, a verdade é a seguinte: as empresas esse ano só demitiram. As pessoas que foram demitidas ainda estão com a indenização e estão com salário-desemprego. E demissão gera demissão. A crise econômica está ainda em curso, o Brasil ainda está afundando. As crises estão se acumulando, a crise do emprego, a elevação dos custos, as pessoas estão sofrendo, as famílias estão sofrendo. Eu, infelizmente, não posso ser otimista com esse governo, porque a necessidade de ter confiança para haver recuperação. Os investidores não confiam no governo. O cidadão que compra o eletrodoméstico não está comprando porque não confia no seu emprego e no governo que tem. Então, nós estamos entrando numa crise profunda, e uma das coisas que nos levou à crise foi exatamente esse discurso do PT que não faz sentido. O PT, e agora o deputado Florencio voltou a repetir, critica a privatização. Mas, depois de muito tempo, ele teve que recorrer à privatização. Agora, por exemplo, não se comportando em privatizar as usinas de energia elétrica, está privatizando o Rio São Francisco. O Rio São Francisco tem uma barragem chamada Três Marias, que gera muito pouca energia, mas ela é o tanque de estoque de água para manter o rio vivo no período. O governo está fazendo um leilão para vender Três Marias, tomou da mão da CEMIG para vender. Este mesmo governo privatizou os aeroportos. Aliás, o aeroporto de Brasília hoje é um bom aeroporto, que privatizou, só privatizou com um longo atraso. Então, o discurso não casa com a realidade, exatamente por isso gera desconfiança, gera paralisia da economia. A economia está paralisada. A televisão está vendendo menos comercial. Todo mundo vendendo menos. E quem vende menos termina cortando emprego. E quem não tem emprego não gasta e não gera emprego. Os restaurantes estão fechando em São Paulo, os restaurantes estão fechando no Rio. A vida está apertada em todo lugar. Eu ando no interior do meu estado, aliás, o deputado Florencio também é baiano, temos 2 baianos aqui, e ele certamente viaja pelo interior.
A crise em Teixeira de Freitas, que é no sul da Bahia, é grave. A crise em Juazeiro é grave. A crise em Salvador e na região metropolitana é grave. Nós temos, para acumular, só para fechar, falou da educação, as universidades federais estão fechadas, paradas. A da Bahia, há 4 meses. Foi cortada a luz, disseram que a culpa era da Coelba, que é a empresa de eletricidade. Hoje foi cortada a luz da Universidade Federal Fluminense. Essa é a crise que nós vivemos.